Esteve com a gente, seja muito bem-vindo, viu? É um prazer, pastor, estar com o senhor aqui, viu? O senhor quer apresentar sua família, pastor? Linda? Graça e paz, meus irmãos. Um bom dia maravilhoso estar aqui hoje, né? Com os irmãos essa manhã. Eu sou o pastor Alexandre, sou auxiliar lá do pastor Fernando na Igreja Batista Nova Jerusalém. E veio comigo a minha família, aqui está minha esposa Márcia. Fica de pé, por favor. O Kevin, Alexandre, meu filho mais novo, caçula. Minha filha do meio, a Sofia Nicole. E a minha filha mais velha não pôde estar presente, ela está trabalhando, né? Mesmo hoje, tá bom? Mas essa é a minha família, né? Está faltando aqui a mais velha, mas ela está a trabalho hoje. Como foi o nome do seu filho? Kevin Alexandre? Kevin Alexandre. Kevin, fica tranquilo que a gente gosta de fazer os filhos passar vergonha, né? Tá tudo bem, tá bom? Mas é bem isso, tá? Vamos orar pelo pastor aqui, igreja? Vamos? Estende sua mão para cá. Vamos abençoar esse homem de Deus, escolhido primeiramente pelo Senhor para estar aqui trazendo a palavra dele para nós hoje. Um homem batista, nós sabemos do fundamento, nós temos paz em deixá-lo trazer a palavra do nosso soberano Deus. Pai querido e amado, nós glorificamos o teu nome pela vida do pastor Alexandre, pela sua família. Nós agradecemos, Jesus, pela oportunidade do Senhor nos unir, ó Pai, como irmãos e poder assim, Senhor, compartilhar da tua palavra através, ó Senhor, da boca do teu servo. Pai santo e querido, que arda no coração dele, Senhor, a tua palavra, Senhor, assim como ardeu no coração daqueles que no caminho para Emaús estiveram com o Senhor, ao ouvir o Senhor explicar todas as coisas. Que a palavra dele, Senhor, entre no coração dos irmãos da igreja, Senhor, e que faça, Senhor, uma revolução, um avivamento na vida, no coração e na mente de cada um aqui, Senhor. Nós glorificamos o teu nome por esse irmão, nós glorificamos o teu nome por essa família, em nome de Jesus, amém. Bendito é o nosso Senhor. Que maravilha, irmãos, estarem aqui nessa manhã. Essa manhã um pouco fria, né, pelo tempo, mas aquecidos pelo bom Espírito Santo, estamos aqui. Querida igreja, eu gostaria de trazer a meditação, a reflexão, nossa mensagem da manhã, no texto de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 29. Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 29, nós vamos meditar nessa manhã. Eu estou pensando, meus irmãos, no tema, né, que os irmãos têm trabalhado no ano, que é o crescimento da fidelidade, né, o desenvolvimento da fidelidade. Então, Mateus capítulo 15, versículo 29, a seguir. Eu gostaria que a igreja, vamos ficar de pé, mais uma vez, vamos fazer essa leitura. Todos de pé, por favor, né? Um costume que é muito interessante, em reverência a essa palavra tão poderosa que há milhares de anos tem preenchido o coração do povo de Deus na caminhada para a Nova Jerusalém, para a eternidade. O texto de Mateus 15, versículo 29 a seguir, diz assim: saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões. Que interessante, né? Não é multidões, é muitas multidões. Trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros. E os deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde,
Os coxos andavam e os cegos viam, e glorificavam o Deus de Israel. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: tenham compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Amém? Os irmãos podem sentar, por favor. Deixa eu só me policiar aqui com o tempo, porque vocês sabem que pastor gosta de falar, né? Ainda mais a palavra de Deus é uma coisa maravilhosa. Queridos irmãos, eu quero pensar com os irmãos nessa manhã, fidelidade em tempo de escassez. Fidelidade em tempo de escassez. Bom, o que estava acontecendo? Nós temos aqui um texto muito interessante, né? Nós temos aqui, como eu frisei, não uma multidão, mas do plural, muitas multidões vão até Jesus. E essas multidões, elas já têm um sentimento muito positivo, é algo muito empático. O texto diz que as multidões levaram para Jesus muitos doentes, mudos, cegos, paralíticos. As multidões levam até Jesus. Nós vemos pelo contexto que era um lugar distante das vilas, das cidades, é um lugar deserto, não deserto no sentido arenoso, mas deserto por ser um local ermo, um local longe de vilas, de cidades, de mercados, né? E essas multidões levam os doentes até Jesus. Aqui nós já temos uma empatia muito significativa, porque as multidões estão levando quem precisa, e está escrito no texto que eles largam aos pés de Jesus, deixam aos pés de Jesus. E Jesus cura esses enfermos, e as multidões glorificam ao Deus de Israel. Nós temos aqui uma outra situação muito positiva. Essas multidões, além de levarem outros a Jesus, essas multidões ficam aos pés de Jesus 1 dia, 2 dias, 3 dias. Pelo contexto, me parece que eles foram para um encontro breve, mas muito provavelmente a palavra de Jesus, a presença de Jesus, a vida de Jesus, causa um impacto tão significativo que eles não querem ir embora. E eles ficam acampados naquele lugar, o que não era o planejado, porque não vai ter comida. Nós vamos ver que eles não tinham suprimento para ficarem, mas eles vão ficando, a conversa é boa, né? Vão ficando e o tempo vai passando. Então nós temos aqui algo muito positivo acontecendo. Mas o foco da nossa mensagem na manhã não é a multiplicação dos pães e dos peixes. Eu quero pensar em fidelidade. Fidelidade, ser fiel, dentro da perspectiva do Evangelho, não é algo legalista no sentido de obedecer a um regimento, a um código ou a leis, ou a própria lei. A fidelidade que aparece em Jesus, ela é relacional, é o ser fiel, tal como a relação marido e mulher. Não à toa, o nosso Deus, já no Antigo Testamento, ele começa a se apresentar a Israel como marido ou como noivo, e o povo de Deus como a noiva, como a escolhida.
E no crescente nós vamos ter isso no Novo Testamento, Jesus com a parábola das 10 virgens, até o Apocalipse, quando fala do grande banquete, do encontro do noivo com a noiva. E a fidelidade da noiva para o noivo e do noivo para a noiva não é algo apenas no sentido contratual de um código de leis, mas é relacional, é de relacionamento que nasce a verdadeira fidelidade. E a nossa fidelidade, ela tende a aumentar conforme o nosso relacionamento com Jesus se estreitar, conforme o nosso relacionamento com Jesus for mais vivo, conforme a nossa intensidade da nossa amizade, da nossa comunhão com Jesus se tornar mais real. E como não ser melhor aumentar um relacionamento, a intimidade, a amizade com alguém, do que passar 3 dias com a pessoa, né? Como nesse encontro maravilhoso que acontece aqui. Então, depois desse ponto alto, né, quem não gostaria, qual pastor não gostaria que multidões viessem aqui na igreja, trazendo muitos necessitados, e que o Senhor operasse curas extraordinárias, e que todos glorificassem a Deus? Esse é um ponto muito alto. Mas aí vem um ponto baixo. O ponto baixo, não no sentido da quebra da comunhão, mas da provação. Porque não havia comida suficiente para todas aquelas pessoas, para todos aqueles dias. Para ir comprar era muito distante, não dava para ir fazer a compra, muito longe. O ponto, eles ficaram tanto com Jesus, a ponto de Jesus falar o seguinte: olha, se eu despedir eles para irem buscar comida, eles vão desfalecer pelo caminho. Né? Você já perdeu, né, a hora entretido com alguma coisa, sabe? O tempo passou e você esqueceu até de comer? É o que aconteceu. E é curioso que não foi um dia, foi 2, 3 dias. Né? E Jesus falou: olha, eu tenho compaixão dessas pessoas, não quero despedi-las em jejum, porque senão vão desfalecer pelo caminho. Então esse é um ponto baixo, é um ponto de provação, vamos colocar assim. E a nossa vida, ela é assim. Nós temos pontos altos, né? Nesses 94 anos, quantos pontos altos essa comunidade deve ter passado? Mas os pontos altos são sucedidos por pontos baixos de provação, quando falta, quando há escassez, quando nós notamos que o local é deserto, quando não há um socorro próximo. E é no momento da provação que a verdadeira fidelidade, ela se torna mais intensa. Né? Como diz a fala no casamento, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, né? Até que a morte nos separe. A diferença é que a morte não pode nos separar de Cristo. Queridos, e eu quero chamar a atenção para os irmãos que 2 perguntas são feitas no texto. Uma pergunta é errada, a outra pergunta é certa. Às vezes nós estamos fazendo a pergunta errada, mas Deus é tão bom que nos direciona para a pergunta certa. Porque nós lemos aqui no versículo 33, que a pergunta que os discípulos fazem para Jesus é a pergunta errada. E será que nós também não estamos fazendo a pergunta errada para Deus? Porque depois que Jesus diz para os discípulos o seu desejo: olha, eu não quero despedir essa multidão com fome, eu quero que eles comam alguma coisa para poder voltar para casa. E aí os discípulos fazem a pergunta para Jesus, mas é a pergunta errada. Verso 33. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? O que os discípulos estão olhando? O externo. Onde? Aonde haverá o socorro? Onde tem o mercado? Será que já abriu um Oxxo aqui pertinho para a gente ir lá buscar? Será que tem uma feira por aqui? Onde? Depois eles dizem: nesse deserto eles estão vendo, o local é ermo. Tantos pães, a quantidade, nós temos aqui
alguns calculam cerca de 16 mil pessoas. São 4 mil homens, sem contar as suas mulheres e as crianças. Então, geralmente os estudiosos calculam pelo menos a esposa e pelo menos 2 crianças, sendo que naquela época eles tinham muito mais filhos do que 2. Então, numa conta, assim, até baixa, cerca de 16 mil pessoas. Eles estão olhando a quantidade que falta. Quantos pães para tantas pessoas? E onde a preocupação deles estava nesse externo, nessa quantidade. Eles estão olhando o que falta, sem considerar quem estava presente, que é o Senhor Jesus. Se você notar, algumas Bíblias colocam, né, um título, e o título, se a sua Bíblia tem título, é a segunda multiplicação. Eles poderiam lembrar de uma primeira multiplicação que já aconteceu. Eles poderiam lembrar que o mesmo Jesus que multiplicou para uma multidão, que era um pouco maior ainda, estava ali. Mas eles perguntam para Jesus, onde tantos pães para tão grande multidão? E Jesus vai lhes dizer qual era a pergunta certa a ser feita. A nossa infidelidade, irmãos, a nossa infidelidade, muitas vezes ela nasce, não é da falta dos recursos, mas é da nossa não percepção da presença de Deus. O problema não era a falta dos tantos pães necessários, mas o problema era eles não perceberem a presença transformadora, o socorro bem presente na hora da angústia, que é o Senhor Jesus que estava ali. Mas discípulo é aquele que está aprendendo. E se você é discípulo, né, então seja bem-vindo para aprender. E Jesus vai ensinar qual é a pergunta certa a se fazer. O verso 34, Jesus não responde essa pergunta, e Jesus faz a outra pergunta, que é a pergunta certa. E Jesus não respondeu. Você já notou que Jó faz um monte de pergunta para Deus, e quando Deus aparece, Deus não responde nenhuma pergunta que Jó fez? Deus trata outras coisas, outros assuntos, quem Ele é, seu ser, seu poder, sua grandeza. Porque Jó fez um monte de pergunta, mas não era aquilo que cabia. Mas Deus é tão bondoso que Deus traz o que era importante para a vida de Jó. E aí Ele vai dizer, agora eu te conheço, não de ouvir falar, mas porque eu experimento a experiência da sua presença. Às vezes nós vamos fazer perguntas para Deus que Ele não vai responder, porque talvez a pergunta está errada. Mas a pergunta certa é do verso 34. Perguntou-lhe Jesus, quantos pães tendes? Quantos pães vocês têm? Essa é a pergunta certa. A pergunta certa é, quais recursos vocês já têm? Era o olhar para dentro, não para fora. O deserto, aonde? A multidão, quanto que falta? A pergunta é para dentro, o que você tem? Quanto você já tem? O que Deus já lhe pôs nas mãos? O que está em você? O que você já tem? Não era quanto precisa, mas é quanto já tem. Porque é a partir do quanto que se já tem, que o nosso Jesus, Senhor Jesus, Criador da vida, iria transformar aquela matéria-prima no socorro para toda aquela multidão. E aí Jesus vai ensinar com sua própria vida. Jesus é o Logos, é a palavra encarnada, é a palavra viva. A vida de Jesus é a palavra viva. O Senhor Jesus é o Logos, é a palavra que se fez carne. A vida de Jesus é uma interpelação de Deus. A própria existência, a vida, gestos, não só o que Jesus fala, o que Jesus faz. Tudo em Jesus é palavra viva. É Deus nos interpelando, trazendo a sua vontade revelada em Cristo Jesus. Então agora, o Senhor Jesus, com seus gestos, com o que Ele vai fazer, Ele estaria ensinando os seus discípulos o caminho da fidelidade em meio à escassez, em meio a um deserto da falta.
Então veja, Jesus pergunta: quantos vocês têm? E Jesus não vai mandar eles fazerem nada, é Jesus quem vai fazer. Jesus está com sua vida, com seus gestos, com seu modo de ser e fazer, mostrando o caminho da fidelidade, porque Ele é o mestre. Nós somos os discípulos e nós copiamos o nosso mestre. A primeira coisa que Jesus faz, no verso 35, eles só respondem, né? Temos os 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão. Primeira coisa, meus irmãos, fidelidade é esperar. Fidelidade é esperar. Muitas vezes, na nossa mente, fidelidade está sempre associado a fazer algo, né? Ele foi fiel porque ele fez isso, fez aquilo, né? E fidelidade muitas vezes está de fato associada a uma ação. Mas nesse caso, a fidelidade começa com a espera. Primeiro gesto de Jesus, Ele manda as pessoas se sentarem. Fidelidade muitas vezes é parar, se assentar e esperar. E tudo parte de uma ordem de Jesus. Jesus poderia mandar as pessoas saírem correndo, né? Olha, gente, 3 dias, vocês vão desmaiar de fome. Quem está mais forte aí, quem está mais robusto, né? Mão Iberê está muito, né, forte, veio aqui, falou. Ele vai na frente buscar pão, né? Crianças e mulheres, fica esperando. Os irmãos, irmão Getúlio, os irmãos que eu aprendi o nome, irmão Reinaldo, os irmãos estão mais fortes, vão correndo na vila mais próxima, os mais fracos ficam esperando, né? Pega lá, olha, passa lá na casa dos pais do Pedro, do André, pega um dinheiro emprestado lá, depois a gente dá um jeito, traz o suprimento. Não, Jesus manda sentar. Senta. Irmãos, muitas vezes a transformação que Deus vai operar começa com uma mudança, não da circunstância externa, mas da nossa posição. Da nossa posição. Porque às vezes a gente está agitado. A gente está correndo para um lado, para o outro, igual Marta, agitada, querendo fazer as coisas acontecer, indo atrás, buscando, lutando. Só que tem luta que a gente não pode vencer. Tem coisas que nós temos que fazer, mas tem coisas que não há o que fazer. E quando não há o que fazer, nós temos que sentar aos pés de Jesus, entregar e confiar que o problema é Ele que vai resolver. Então o nosso gesto de fidelidade, que Deus nos chama a atenção nessa manhã, pode ser que de repente você tem que parar a sua corrida, que talvez é mental, e você tem que sentar e falar: Senhor, agora faça, porque eu não posso mais fazer nada. O que aquela multidão podia fazer? Nada. Se saísse dali, Jesus disse: vão desmaiar pelo caminho. Então senta e deixa eu trabalhar. Irmãos, no ano retrasado, né, o meu sogro, né, ele fez uma cirurgia no coração. Né? Ele mora em Salto, e a cirurgia foi em Campinas, né, e minha esposa foi acompanhá-lo. E minha esposa ficou lá no período de internação com ele, do lado dele, e quando foi de manhãzinha, os médicos foram buscá-lo para a cirurgia, e os médicos falaram para minha esposa: agora você espera. E ela ficou 10 horas na sala de espera, só esperando. Antes ela foi, esteve do lado, esteve presente, conversou, caminhou com ele onde dava para caminhar, levou para tomar sol, ficou do lado, né? Mas teve uma hora que os médicos levaram. E aí tudo que ela podia fazer era sentar e esperar. Porque ela não podia fazer a cirurgia. Ela não podia mexer no coração dele. Ela só podia esperar. Muitas vezes a parte que nos cabe é depositar a nossa confiança e esperança no nosso Deus.
E talvez a infidelidade seja eu tentando lutar a luta que não me cabe, mas que cabe ao Senhor. Naquela circunstância, se assentar era um gesto de confiança. Desespero, correr, era o gesto da infidelidade. Será que alguém naquela multidão, essa multidão me admira muito. Existe um paralelo muito grande de Jesus nos evangelhos com o que acontece com o povo de Deus no Êxodo. Esse povo, eles vão até Jesus, ficam com Jesus, mesmo sem ter comida, 3 dias, não tem murmuração, não tem reclamação. Poderia alguns homens dali, mais ansiosos, ficar preocupados com os filhos, com a mulher com fome, e falar, eu não vou ficar aqui não, eu vou. Quanto mais tempo passa, pior é. Não, a multidão se assenta, é obediente. Ela se assenta e espera o que Jesus vai fazer. O que Jesus vai fazer? Aqui nós temos um golpe contra a nossa ansiedade. Essa postura de se assentar. É uma postura que luta contra a nossa ansiedade. Irmãos, como é difícil a gente se assentar no tempo da escassez. Como é difícil a gente ter a calma e a tranquilidade e a serenidade e a tranquilidade em meio à dificuldade. Um outro texto bíblico, quando Jesus acalma a tempestade, eu acho muito interessante, uma das coisas mais interessantes na minha percepção daquele texto, é que diz que Jesus estava dormindo sobre uma almofada. E o barco era levado por uma tempestade. Quando os discípulos acordam Jesus e diz, o senhor não percebe que nós vamos perecer? E Jesus acalma a tempestade. Mas Jesus estava dormindo sobre uma almofada em meio à tempestade. A gente conseguir deitar e dormir em meio à tempestade, muitas vezes é a fidelidade que Deus espera, porque é a confiança que o barco não afunda enquanto Deus não permitir. Porque o barco era fraco, mas o Criador do mundo estava ali dentro. Você é fraco e frágil, mas o Deus Espírito Santo habita você. Nós lemos em Lucas 12, versículo 25 e 26. Lucas 12, 25 e 26. Qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos por outras? Jesus está dizendo, a sua ansiedade não vai aumentar o tempo. A sua ansiedade não vai fazer o resultado do exame mudar. A sua ansiedade não vai fazer mudar um trabalho que você iniciou, algo que não está indo bem. A sua ansiedade não vai aumentar a sua conta no banco. A sua ansiedade não vai fazer pessoas se converterem. A sua ansiedade não vai pagar o seu aluguel. A sua ansiedade não vai curar suas doenças. A sua ansiedade não pode mudar nada, a não ser aumentar o problema que você já tem. Você já tem um problema e agora soma a ele a ansiedade. Por isso que o termo, a palavra preocupação é muito interessante, porque a palavra pré significa antes. Você se ocupa antes que as coisas aconteçam e dentro da sua mente existe uma agitação, porque nós queremos ver o milagre e depois se assentar e descansar. E Jesus faz o contrário, vocês se assentam, descansam, e aí eu vou operar a transformação necessária. O Salmo 3 é um exemplo disso. Guarde no coração o Salmo 3. O Salmo 3 tem aquele título que não é da editora, mas é um título bíblico, que diz Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Então, Davi estava foragido, fugido. O filho dele deu um golpe, né? Queria matar o pai. Davi teve que fugir às pressas. Então, Davi estava fugido, estava numa situação muito difícil, muito tensa. E aí ele escreve esse salmo. Olha como Davi estava passando por uma grande provação. Versículo 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Olha como as expressões que ele usa, crescido, numerosos, muitos, né? Versículo 3, porém, tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça.
O que Davi podia fazer? Verso 4, com a minha voz clama ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. O que Davi podia fazer era clamar, orar. Qual é a postura de Davi? Verso 5, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. A fidelidade de se deitar, pegar no sono e dormir, um sono tranquilo apesar de toda a provação, porque de fato Davi atingiu um nível de intimidade com o Senhor, que gerava fidelidade, porque Davi sabia quem era o seu Deus, o seu escudo, o seu protetor. Por isso Davi podia dormir tranquilo. Muitas vezes o que nós precisamos é parar nossa correria, se assentar aos pés do Senhor, em adoração, em meditação, em oração, em reflexão, em gratidão, porque é o nosso Deus quem pode transformar as realidades. Mas nós temos uma segunda postura de Jesus que ensina o que é fidelidade. E todas elas são difíceis, porque é no meio da provação. Eu pedi para você descansar quando está em paz, é de boa, né? Você está de férias, né? Recebeu o 13º, final do ano, né? Fazer uma viagem, falo, deita e descansa, amém, né? Mas quando a coisa está difícil, desempregado, né? Ou a saúde em risco, um familiar internado, contas que não consegue pagar, as tentações em volta, ele fala agora, se assenta e descansa no Senhor. Fidelidade. Segunda postura de Jesus, que é difícil em meio à escassez, mas é possível, e é isso que Jesus está ensinando, é fidelidade, é gratidão. Verso 36 ainda. Tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças. Irmãos, Jesus estava agradecendo pelo quê? Jesus estava agradecendo pelo quê? Por mais de 16 mil pães, era isso? Jesus estava agradecendo por mais de 16 mil peixes, era isso? Não tinha milagre ainda. Nenhum milagre aconteceu, Jesus não fez nenhum milagre. O que Jesus tem em mãos? 7 pães e alguns peixes. E é por 7 pães e alguns peixes que Jesus levanta as mãos e diz ao seu Pai, graças te dou, ó Pai. Ele agradece pelo que tem, pelo que recebeu. O que Jesus disse para os discípulos? Eu não quero despedir essas pessoas sem nada para comer. Ah, Senhor, aonde vamos encontrar? Não é essa a pergunta. Eu não quero despedir-lhes sem nada. O que vocês têm? E aí eles dão para Jesus o que tem. Olha, nós temos 7 pães e alguns peixinhos. Aí Jesus pega o pouco e agradece. Segunda postura de fidelidade, gratidão em meio à escassez. Gratidão quando as coisas faltam. Gratidão pelo pouco. Irmãos, Jesus não está agradecendo porque não tem nada. Ele está agradecendo por 7. 7 é mais do que nada. Mesmo que 7 não desse para dividir para 16 mil. Mas é melhor 7 do que nada. O que nós temos e o que temos agradecido. Eu irei agradecer quando tiver casa própria porque eu pago aluguel. Não, agradeça a Deus porque você tem uma casa ainda que seja pagando aluguel. Eu vou agradecer quando meu marido e os meus filhos se converterem, amém, mas já agradeça hoje porque você tem marido e tem filhos. Eu vou agradecer a Deus quando Ele me curar da minha doença, amém, mas agradeça enquanto você tem a doença e tem vida. Eu vou agradecer quando tiver um emprego melhor, agradeça pelo emprego que já tem. Eu vou agradecer quando, não quando, agradeça hoje pelo que você tem em mãos. No reino de Deus, é melhor o pouco que é entregue do que o muito que é retido. No reino de Deus, para o Senhor, é muito melhor esse pouco com gratidão do que o muito com ingratidão. Jesus está mostrando que a gratidão não depende da abundância. A gratidão é um reconhecimento de onde vêm os recursos.
O que você tem pode ser pouco, mas da onde veio o pouco que você tem? Quando o nosso irmão Iberê falava das ofertas, ele disse que o que nós ofertamos é muito pouco diante do muito que recebemos do Senhor. Quanto você tem recebido do Senhor e quanto você é grato? O ingrato, ele vê o que falta. Aonde? Tantos pães. O grato, ele vê o que tem. E pode ser pouco. É muito parecido esse texto quando Deus diz para Moisés, Moisés, o que você tem na mão? Uma vara, um cajado. Então, com esse cajado, eu vou permitir que grandes coisas sejam operadas por ti. Com esse cajado, fere o mar vai se abrir. Fere a rocha, vai brotar água. O que você tem em mãos? Quando Elias vai até a viúva, o que ela tinha? Um pouco de azeite e um pouco de farinha para fazer um bolo, comer e morrer. Mas era o pouco que ela tinha que Deus multiplicou. Agradeça o pouco que você tem. Mas esse é o desafio, porque Deus vê o coração. E a pergunta talvez é, a nossa fidelidade em meio à provação, ela demonstra uma gratidão sincera, porque muitas vezes nós fazemos a oração decorada. A oração decorada é aquela, Deus, eu te agradeço por esse pão, perdoa os meus pecados, guarda a minha família. Mas a gente fala tão genérico, Deus, eu te agradeço. Agradeço pelo quê? Pelo quê? Dá nome. Te agradeço pelo salário que eu tenho, te agradeço pelos filhos que eu tenho, te agradeço pela esposa que eu tenho, te agradeço pelo carro que eu tenho, te agradeço pela igreja que eu tenho, te agradeço, dê nome. Perdoa os meus pecados, pecado tem nome. Diga para Deus qual é o pecado, a minha inveja, minha vaidade, minha cobiça, minha raiva, meu ódio. A gente faz uma oração muito genérica, mas Deus olha o coração, se de fato somos gratos ou não. E aqui Jesus está pegando 7 pães, e está dando graças pelos 7 que ele recebeu. E aqui, aquele paralelo com o povo no deserto. Nós lemos em Números, capítulo 21, versículo 5. Números 21, 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos no deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? O povo no deserto reclama do maná que recebia do céu, dizendo que era um pão vil. Querendo mais, sem agradecer pela provisão daquele momento. Terceira coisa, irmãos, fidelidade é repartir. Versículo 36 ainda. Tomou 7 pães, tendo dado graças, partiu. Jesus partiu. Começa a partir os pães e os peixes. Ser fiel é repartir. E como eu disse, irmãos, tudo aqui é difícil, porque é no tempo de escassez. Repartir quando sobra é fácil. Repartir quando falta é difícil. Mas voltando à frase que eu disse um pouquinho antes, 7 é mais do que nada. Quem tem 7, tem para repartir. E tinha para repartir. Mas talvez o coração de quem tinha 7, se fosse eu, irmãos, eu aqui, talvez eu fosse pegar meus filhos e ia falar, olha, a gente tem 7 pães e alguns peixinhos. Não dá para dividir com todo mundo. Se tivesse mais, se fosse só mais uma família, mas é muita gente. Então vamos guardar para a gente, porque é muito pouco para dividir. Mas o pouco que eles tinham foi dado na mão de Jesus. Como eu disse, irmãos, no reino de Deus, muito guardado não significa nada. Mas o pouco entregue e compartilhado, Deus abençoa, Deus multiplica, Deus transforma. Queridos irmãos, nós temos um princípio muito interessante. Os irmãos perceberam que os 7 pães e os peixinhos, enquanto estavam guardados, ainda era 7. Mas quando entregue e repartido, multiplica.
Irmãos, talvez uma coisa das mais difíceis que Deus nos pede, porque o reino de Deus funciona assim. É a gente ter um coração de família e de irmão, né? Como está ali, é uma grande família para você. Família divide, família compartilha. Como eu disse, se fosse eu ia pegar os 7 pães e os peixinhos e ficar com a minha família. Mas aqui é minha família. Aqui é a família de Deus. Aqui é a família de Jesus. Somos irmãos ou não somos? Em meio à dificuldade, nós temos mesmo assim que compartilhar. Porque quando todos que têm dificuldade compartilham tudo o que tem, sempre sobra. Porque o reino de Deus é assim. O reino de Deus, ele veio para transformar, os talentos não podem ser retidos. O tempo tem que ser compartilhado. Irmãos, eu tenho uma carga horária de trabalho muito corrida. Eu dou aula de manhã, de tarde, de noite. Sou professor, tenho trabalho em casa, tal. Mas o tempo que me sobra, eu compartilho com a minha família e com a igreja. Cuidando da IBD, cuidando da mensagem, ajudando o pastor. Nós temos, irmãos, que compartilhar mesmo na escassez. Compartilhar tempo. Compartilhar conhecimento, coisas que você conhece, ensina quem não conhece. Compartilhar serviço, recurso. Colocar a mão no arado, não olhar para trás. Mas o último item que eu quero destacar da fidelidade é que fidelidade é compartilhar o serviço. Então, fidelidade é se assentar para esperar. Fidelidade é agradecer. Fidelidade é repartir. Fidelidade é compartilhar o serviço. No verso 36, tomou os 7 pães, os peixes, tendo dado graça, partiu, e Jesus deu para a multidão. É isso? Não. Jesus deu para os discípulos, e os discípulos deu para a multidão. Quem multiplicou pão e peixe foram os discípulos? Foi Jesus. Quem distribuiu os pães e os peixes foi Jesus? Foram os discípulos. Jesus faz um milagre, mas os discípulos distribuem. Fidelidade é saber compartilhar também funções, serviços, atividades. O milagre de Cristo, a distribuição é dos discípulos. Fidelidade é quando a igreja tem necessidades nos ministérios e divide. Eu não posso querer fazer tudo, talvez esse trecho agora seja muito para a igreja, seja muito para quem lidera. Às vezes nós queremos tudo perfeito, achando que o perfeito é do nosso jeito. Mas Deus, Ele quer agregar, Ele quer congregar, Ele quer que mais discípulos coloquem a mão, atuem, façam. Mesmo os discípulos fazendo a pergunta errada, ou não faltando fé, mas são discípulos, estão ali para aprender. E Jesus coloca a mão deles no milagre para atuarem e fazerem também. Então você é discípulo de Cristo. Então coloque a mão no arado juntos, porque fidelidade é fazer, é servir, mesmo na escassez. Ah, Senhor, depois quando a gente voltar para a cidade, eu tiver com a barriga cheia, aí eu acho que eu vou servir. Não, agora na escassez, mesmo na escassez. Às vezes a gente quer umas férias, a gente quer uma folga, a gente quer dar uma parada, né? Mas mesmo no deserto, a gente tem que aprender a se assentar, dar graça pelo recurso que tem, repartir e servir. E servir. Irmãos, sempre quando eu falo do nosso serviço e ministério, eu gosto de lembrar da vela. A vela, ela tem uma luz, né? E a vela, quando compartilha a luz, ela não perde da sua luz. A luz da vela compartilhada só faz a luz aumentar. No reino de Deus é assim. Serviços, ministérios, pastoral, diaconal, escola bíblica, louvor. Nós somos como velas, luzes acesas. E quando nós chamamos mais irmãos para compartilhar do serviço, para participar, a nossa luz não diminui no reino de Deus, mas a luz do reino de Deus só fica mais intensa. Como a fidelidade cresce, irmãos? Concluindo a mensagem. Como que a nossa fidelidade cresce? Ela não cresce quando tudo está resolvido, mas ela cresce em meio à provação, em meio à escassez.
Nós precisamos de mais fidelidade, mais santidade, mais pureza. Como que isso vai crescer? Quando aprendemos a esperar, quando somos gratos pelo que temos, quando repartimos os recursos que recebemos, quando servimos juntos. E tem uma coisa aqui, irmãos, que eu achei sensacional e eu quero deixar bem visível para os irmãos. Irmãos, quantos pães tinha no início, quando os discípulos estão preocupados com o que falta? Quantos pães eram? 7. Depois que os 7 pães é colocado na mão de Jesus, a multidão senta, espera, Jesus dá graça, reparte. A consequência é que todo mundo come e se farta. Quanto que sobra? 7 cestos. Antes, 7 pães. No final, 7 cestos cheios do que sobrou. Quando a nossa fidelidade é relacional, ela é sincera com Deus, nas mãos do Criador, os nossos recursos hão de se multiplicar, porque a obra não é nossa, a obra é dele. Não só aqui na igreja, a obra dele na sua vida, na sua família, no seu ministério, na nossa cidade, na nossa sociedade. Você tem 7? É pouco? Entrega na mão de Jesus, pois Jesus pode transformar os 7 sozinho em 7 cestos do que vai sobrar para a glória do Senhor. Amém? Eu quero fazer uma oração com a igreja e devolver a palavra para o nosso irmão Iberê. Isso? Mas eu quero orar com vocês, eu gostaria que a igreja ficasse de pé mais um minuto. Eu quero orar intencionalmente diante do que foi falado. Eu quero que você pense agora e reflita o que você precisa para a sua fidelidade ser mais íntima com o Senhor. Será que a ansiedade tem te assaltado e você não consegue ter o sono da tranquilidade, da espera de um Deus que trabalha pelo seu povo? Será que a minha, a sua, a nossa dificuldade é não conseguir agradecer sinceramente pelo que temos recebido? Será que a nossa dificuldade é ter o coração aberto para repartir tempo, a nossa casa, a nossa vida, nosso ministério, nosso recurso? Será que a nossa dificuldade é ceder e chamar outros para servir conosco? Então agora você vai se apresentar diante do Senhor, ainda de pé, mas no coração se assentando diante dele, como fez aquela multidão, e dizendo: Senhor Jesus, o Senhor sabe que eu quero ser fiel, aumenta a minha fidelidade naquilo que eu preciso. Ore comigo. Querido Deus maravilhoso, nós nos voltamos a Ti, Senhor, diante da palavra do Evangelho, diante de um Senhor Jesus que pediu para a multidão se assentar. Querido Deus, muitas vezes nós estamos agitados com os problemas, com as dificuldades, com as provações. Ah, Senhor, nos dê essa paz, essa comunhão que nos leva a descansar no Senhor. Senhor, é verdade que muitas vezes os recursos são poucos, mas que esse pouco que nós temos seja consagrado a Ti, e que nós possamos de coração agradecer sinceramente pelo que temos recebido, Senhor. Querido Deus, nos ensina, Pai, a compartilhar, a repartir, a amar o próximo como irmão, Senhor, da família de Cristo. Ah, Senhor Deus, nos ensina, Senhor, a dividirmos o que temos, e abençoa, Senhor, o pouco que temos, que mais pessoas possam congregar no serviço, pois o milagre é seu, Senhor, mas o serviço é do seu povo. Senhor, opera um grande milagre nessa igreja, nessa comunidade, nesses ministérios, e os coloque a servir as multidões, ó Pai. É assim que nós nos voltamos para Ti em oração, entregando o nosso coração e a nossa vida a Ti, e clamando ao Deus que transforma os 7 pães em 7 cestos cheios. Que o Senhor transforme, ó Pai, nossa vida e nossa realidade em mais pureza e fidelidade, em nome de Jesus. Amém.